Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Werner, estou aqui para trabalhar com um novo assunto de trabalho para a gente. Deixa eu abrir aqui a apresentação dos slides e a gente vai desenvolvendo esse processo, já que a gente vai falar de um novo capítulo, que é o capítulo que trata sobre a África no contexto colonial. Então, na verdade, a gente sabe que todo o processo de desenvolvimento do mundo voltou-se para o Atlântico, né? Com o processo de grandes navegações, o Atlântico passou a ser fundamental nesse momento. O foco, lógico, dos portugueses, num primeiro momento, era a chegada até as Índias, mas para chegar às Índias, o tópico era a passagem pelo continente africano. E o continente africano passou a ter algumas características muito intensas e muito emblemáticas nesse momento. Quais foram essas características? Qual a importância do continente africano para a história nesse momento mercantilista? Né? Porque para a história do mundo, o continente africano é, quem sabe, a base para a história do mundo. Né? Vamos analisar isso e vamos comentar um pouquinho sobre a história da África. Dentro desse ponto, a gente começa falando sobre a África atualmente. Na verdade, hoje, a África é um emaranhado de países que, na verdade, compõem 53. Minto. Eu tenho esse slide há muito tempo e, na verdade, hoje não são mais 53, são 54 países. Desde 2011, oficialmente em 2011, o Sudão, essa regiãozinha aqui, foi dividida. E hoje existe um país chamado Sudão do Sul. Então são 54 países. Eu gosto de manter esse slide, não botar um slide novo, para mostrar que a África é um continente que pulsa. É um continente que está em constante mudança. É um continente que existe e que, na verdade, é interessante. Às vezes eu dou aula em algumas turmas e quando a gente fala de África, as pessoas acham que a África é um país. Não, a África é um emaranhado de países com culturas completamente diferentes. Que se eu estou mostrando aqui o continente africano na atualidade, porque na verdade a gente está mostrando aqui o continente africano depois da divisão interna que foi feita na Conferência de Berlim no século XIX. Antes disso, era um emaranhado de tribos, um emaranhado de grupos, um emaranhado de nações completamente diferente do mundo atual. A gente vai tentar explorar aqui um pouquinho nessa aula as características do que era a África e como a África foi entrando nesse contexto europeu, nesse contexto mercantilista. Essa é a África Atlântica. E a África Atlântica, na verdade, é a região que passou a ter uma enorme importância para os portugueses a partir desse momento. Vamos lembrar que a África já era conhecida pelo mundo, principalmente a sua região norte, pelo contato desde o Império Romano com o Egito, fenícios e todos esses pontos. Mas, na verdade, essa região aqui da África Atlântica passou a ser fundamental para o contexto colonial, para o contexto mercantil a partir do século XV. Então, na verdade, as viagens passavam por todas essas regiões. E aí a gente tem aqui a costa do ouro, a costa do marfim, a costa do ouro, a costa dos escravos. Uma grande parcela de escravos que saíram da África e foram para o Brasil vieram principalmente dessa região aqui. A região onde hoje a gente tem Angola. Era um povo chamado de povo Banto. Já vamos falar sobre ele. Na verdade, é interessante que essa África Atlântica passou a ter um papel extremamente importante a partir do século XV. Até esse momento era praticamente desconhecida, era completamente abandonada e nem entrava nos mapas europeus durante esse período. É interessante a gente perceber que durante a história africana a gente tem algumas características, né? Os povos africanos debatiam e desenvolviam, eram estruturas tribais, né? Mas essas características eram características muito comuns entre eles. Quando a gente fala de Brasil e a gente fala dos povos nativos que aqui viviam, na África, antes da chegada mais intensa dos europeus, era basicamente assim que esses povos viviam. A fertilidade era um atributo essencial de homens e mulheres. Então, na verdade, essa característica era fundamental. E o que é mais marcante e canalha. Quando os portugueses, depois ingleses e outros grupos começam a fazer a dominação dos escravos, eles valorizam claramente as mulheres que tinham ancas mais largas, porque assim poderiam gerar mais escravos. Nesse momento, as localidades e as casas eram feitas de pedra ou de uma mistura de barro com óleo de dendê. É interessante como esse óleo de dendê depois vem para o Brasil e passou a ser utilizado como estruturas como estruturas na alimentação. Existia uma importância política e comercial das cidades. Sim, apesar da grande maioria dos povos serem nômades, a gente vai ver determinados impérios africanos como o Reino do Mali, determinados outros grupos, que vão ter o quê? Que vão ter uma estrutura fixa e uma importância cada vez maior para essas determinadas lideranças. Existia uma vida urbana
dinâmica, lúdica e comercialmente ativa entre eles. Normalmente, esses grupos acreditavam numa vida pós-morte. Tá certo? Então, na África subsaariana, na África, pelo seu interior, eles também seguiam essa estrutura religiosa de um politeísmo, né, de uma diversidade de culto, de uma diversidade cultural extremamente importante, de uma diversidade religiosa, mas muitos acreditavam na vida pós-morte, era algo muito claro para esses povos que habitavam essa localidade. Entendam, até meados do século XV, os europeus conheciam apenas esse território localizado no Mediterrâneo. Então, na verdade, esse norte da África, como a gente está mostrando aqui, era conhecido pelos europeus há muito tempo. Era a África mediterrânea, né? Que, na verdade, existia o Egito ali no canto, mas existiam os povos que habitavam atualmente essa região de Argélia, Líbia, Marrocos, que eram chamados basicamente de mouros. Era a África islâmica em determinados pontos. E esses movimentos, que já vinham de muito tempo atrás, que já vinham desde os fenícios, dos egípcios, mas se desenvolveram a partir desse ponto com a África islâmica. É essa a estrutura aqui dos reinos africanos. Essa parte em roxo sempre foi essa parte habitada pelos mouros, como eram chamados esses povos. Foram povos que em determinado momento até fizeram, analisamos isso em algumas aulas, né? Até fizeram um ataque à região da Península Ibérica, né? Vocês lembram das guerras de reconquista, né? Então, na verdade, essa estrutura era a estrutura da África Islâmica. Então, dentro de determinado ponto mais para baixo, a gente tinha outros grupos que era o que a gente chama até hoje, né, de África Negra, tá certo? Que na verdade é a região que pega ali o sul do Saara e que pega a costa do Oceano Atlântico até a região sul nesse momento. O que é importante é que nessa África nova que foi surgida a partir desse momento, né, que sempre existiu, olha aí, os principais reinos entre o século III e o século XVII. Vamos falar sobre alguns desses reinos, né, que até caem em algumas provas de vestibular e algumas coisas. Aqui, onde a gente tem o reino do Congo, né, era a região onde vivia, por causa do rio Congo ali acima, era a região onde vivia esse povo banto, que foi onde a grande maioria veio para as Américas, veio para o Brasil como escravo. Mas a gente tinha outros reinos, como o reino do Benin, tá certo? Onde vivia um povo extremamente importante, alguns até vieram para o Brasil, que era o povo Yorubá, tá certo? Que vinha para cá. Mas existiam outros reinos, e esses três outros reinos que estão mais acima ali, o reino do Mali, Gana e Songhai, olha como eles se misturam em alguns pontos, o que acabava gerando entre eles determinados conflitos, guerras e uma estrutura que foi muito bem, que os europeus souberam dominar muito bem nesse momento. Então, na verdade, esses são os principais povos que habitavam essa região. A gente vai falar sobre o reino de Gana, do Mali e Songhai, vai falar do Benin e vai falar do reino do Congo, principalmente esse povo banto, que é essa estrutura. Banto, na verdade, é o conjunto de povos africanos que falam as línguas do povo banto, ou como eles falavam na época, bantu, que na verdade significa seres humanos. A grande parte dos escravos que vieram ao Brasil vieram desse determinado grupo, né? Vieram desse determinado povo que habitava a região ali do Reino do Congo. É até interessante e muito marcante perceber que várias das estruturas desse povo, como a capoeira, como o candomblé de Angola, aí a mistura religiosa que existe no Brasil, são heranças desses povos aí. Determinados conceitos de alimentação. A gente sabe que a estrutura de formação do Brasil gera uma mescla entre brancos, portugueses principalmente, entre nativos e entre os africanos. E vários dos tópicos africanos que chegaram até o Brasil vieram dessa estrutura do povo banto nesse momento. Os outros reinos, só para a gente entender aqui rapidamente e fazer uma análise muito rápida, tem o texto lá no livro de vocês, mas fazer uma análise muito rápida, né? Reino de Gana. O desenvolvimento do reino de Gana se dá a partir do século III. E, na verdade, ele passou a ter um contato e um desenvolvimento muito interessante na relação com determinadas caravanas de árabes da Península Arábica que vinham até aqui fazer um determinado comércio. Entre os séculos VII e XI, olha como a Europa ainda está num mundo feudal, mas aqui, no reino de Gana, por exemplo, a gente já tem um apogeu econômico e político. A população já devia pagar tributos, contribuindo para a formação de um poderoso exército. O reino de Gana já desenvolvia um exército interno extremamente importante. Alguns dos suas
cidades. Aí a gente tem aqui Aldagoste e Cumbisalé, que eram cidades mesmo, com um projeto de comércio extremamente interessante até o século X. Então, na verdade, é algo extremamente interessante e marcante. Olha aqui só para a gente lembrar onde fica o reino de Gana, tá certo? Aqui em verde. Aqui, olha lá, Aldugadeste, Aldugoste, Cumbisalé, essas determinadas regiões que eram extremamente importantes. Como a gente viu, né, por estar na mesma localidade com o reino do Mali, existiram conflitos entre eles e acabaram sendo incorporados pelo reino do Mali a partir do século XIII. Então, na verdade, o reino de Gana se enfraqueceu e a gente sabe que nesse momento, nas guerras, o povo dominado acabava virando um povo escravo do povo vitorioso. Já vamos falar disso. Olha o reino do Mali aqui rapidamente. Entre os séculos 13, 14 e 16, a gente teve um desenvolvimento extremamente importante desse reino. Na verdade, foi um reino que desenvolveu um exército muito forte, tanto forte era esse exército, que conseguiu obter a vitória sobre o reino de Gana, né? A gente tinha ali alguns centros extremamente importantes, né? Com mesquitas, com universidades, com bibliotecas. A gente tem um desenvolvimento cultural extremamente importante, além, não vamos esquecer nunca, de um desenvolvimento militarizado desses reinos nesse momento. O outro reino, mais abaixo, né, como a gente falou, ali na região do Benin, o reino Yorumbá. Olha essa imagem, vamos voltar ali, só para a gente relembrar, tá certo? Aqui, ó, Mali, Gana e Yorumbá, aqui mais abaixo, tá certo? Olha o reino Yorumbá. No século XI, um desenvolvimento extremamente importante. Essas máscaras e esses ornamentos são extremamente interessantes. Era uma sociedade urbana, caracterizada por uma economia diversificada e ofícios especializados. Então, na verdade, é bem interessante que para a região do Brasil, alguns, eu até comentei, né, a grande maioria do povo banto, cerca de 70%. Mas a gente também teve Yorumbás vindo para o Brasil no processo de escravidão. É um reino muito mais cultural, com um desenvolvimento extremamente interessante, com características extremamente fortes dentro desse ponto. É interessante, gente, que tanto o reino do Mali, quanto o Yorumbá, quanto os povos bantus, foram duramente dominados a partir do século XV para XVI, quando eles se transformaram claramente em escravos. Olha aqui o reino Yorumbá, e esse é o significado, terra de comerciantes e artistas nesse momento. Reino do Benin, tá certo? Ali próximo aos Yorumbás, né? Estão na mesma estrutura, né? Dentro dessa localidade. Entre os séculos 12 e 13, um desenvolvimento imenso, um centro urbano, político e comercial. Então, no século XV, existiu uma expansão do território de Benin, intensificação de comércio com os europeus. Esse comércio com os europeus, a gente vai ver que vai gerar diversos problemas. Os principais artigos comercializados eram pimenta, marfim, tecidos e escravos. Importar escravos da África Ocidental para serem comercializados com os europeus era uma das características mais marcantes nesse momento. No século XIX, o reino de Benin foi completamente dominado e destruído por uma influência inglesa nessa região. Só para a gente fechar aqui, o reino do Congo, né? O reino do Congo tem características extremamente marcantes. Ali onde viviam a maioria dos membros do povo Bantu, né? Que foi a maioria dos escravos que vieram para o Brasil nesse momento. Fundado no século XIV, ocupava grande extensão na África ocidental, centro-ocidental e reunia diversas províncias. São os povos bantus, né? A população era formada por grupos de etnia banto. A maioria dos escravos que vieram para o Brasil, contato com os portugueses dinamizou o comércio regional e internacional, principalmente o comércio de escravos. A gente vê aqui determinados grupos, embaixadores europeus, né, tendo contato com o rei do Congo nesse momento. É interessante que existem dois conceitos que falam sobre a conversão de um rei africano. É só uma curiosidade, o rei do Congo, um dos reis do Congo, a gente já vai falar sobre ele, acabou sendo batizado por portugueses. Era uma relação muito próxima e esse rei acabou tendo determinados privilégios e determinadas regalias dentro dessa situação e dentro desse momento. Era um estreitamento de relações diplomáticas e econômicas. Foi um passo importante para o projeto de colonização da África pelos portugueses. Olha isso aqui, gente. Afonso I, um cristão no Congo. Esse personagem aqui, que quem sabe, para alguns, né,
vai ter uma semelhança lá com os Cortês da vida, né? Com toda aquela relação que existiu na América Espanhola. Era um chefe político e espiritual, um dos maiores imperadores do Reino do Congo. Na verdade, ele acabou se convertendo à Igreja Católica, acabou aceitando isso, e com essa situação ele acabou dinamizando cada vez mais o seu reino. Impulsiona o comércio, monopoliza o comércio escravista com os portugueses, centraliza o poder político, expande fronteiras do reino e desenvolve cidades do império. Então, na verdade, é um desenvolvimento urbano, um crescimento comercial, divulga mandamentos cristãos e incentiva a educação formal, a educação da população cada vez mais ligada ao cristianismo. Então, na verdade, olha aqui que é importante, o catolicismo não finda com ritos locais, resultando numa religião misturada, própria, na região do Congo, que vai depois ser até trazida em algumas estruturas para as estruturas coloniais do Brasil. É um rei que aceita a relação com os portugueses e acaba transformando o seu reino em algo completamente diferente. Essa é a ideia básica do comércio que existia com os reinos africanos. Então, na verdade, aqui eram as grandes rotas de navegação, né? Os portugueses saíam muito daqui, vinham até essa costa aqui, passavam grande parte por essas determinadas regiões aqui, esses determinados reinos, e traziam produtos, principalmente escravos, mas a gente viu que eles traziam também pimenta, marfim, levando muitas vezes de volta para Portugal, mas muitas vezes fazendo trocas nessa determinada localidade, nessa determinada região. Então, na verdade, essa ideia, esse movimento sempre foi extremamente importante, principalmente nos séculos XVI, XVII e XVIII. Portugueses iam muito à África, pegavam produtos, mas principalmente escravos, e revendiam nas Américas. Esse é um dos tópicos, quem sabe, dos mais importantes nesse momento. É a escravidão africana. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque alguns subvertem esse conceito e tentam explicar de uma forma um pouco complicada. A escravidão sempre existiu na história da humanidade. A escravidão sempre existiu na África, como existia na Grécia, como existia em Roma, como existia na Europa como um todo. Só que a escravidão africana tinha algo um pouco diferente. A escravidão africana, assim como a escravidão na Antiguidade Clássica, era uma escravidão baseada em guerras. Quando o povo do Mali dominou o povo de Gana passou a ser escravo do povo de Mali. Essa é uma característica muito importante e muito fundamental. Essa escravidão tinha características extremamente diferentes em relação à escravidão mercantilista. Por quê? Porque na escravidão africana, se você fosse um grande guerreiro, você ia continuar a ser guerreiro. Só que agora você não ia lutar mais pelos seus ideais. Por quê? Porque você foi derrotado. Mas você vai continuar a ser um grande guerreiro. Só que agora vai lutar pelos meus ideais. Por quê? Porque agora você passa a ter um dono. Porque você não teve o desenvolvimento para continuar a sua vida. Se você é um grande matemático, você vai continuar a ser um matemático fazendo contas, mas agora vai fazer contas para mim. Se você for um grande escritor, você vai continuar escrevendo, mas escrever o que eu quero. Se eu te venci na guerra, eu sou o seu dono, entendam. A escravidão é ruim em qualquer âmbito, em qualquer situação. Escravidão é péssima em qualquer estrutura. Mas nesse momento aqui, o escravo, pelo menos na África, continuava a ser um ser humano. Continuava a ter uma profissão. Só que agora ele tinha um dono. Quando esse escravo é dominado e é vendido para o Brasil, ele deixa de ser qualquer coisa. É um grande guerreiro, dane-se, vai o quê? Vai agora cortar cana. É um grande matemático, dane-se, vai cortar cana. Vai cortar cana. Aqui só existia uma função, a função de cortador de cana. Então, na verdade, dentro desse processo, quando o escravo vinha para o Brasil, ele deixava de ser gente. Ele passava a ser um objeto. Ele passava a ser um animal nesse momento. É extremamente drástico e violento, como reis, como por exemplo o rei do Congo, ali o Afonso I, ele entregava parte de seus escravos para os portugueses. E, na verdade, os portugueses lhe davam um determinado luxo e riqueza e ele trocava os seus escravos para serem vendidos no Brasil posteriormente. Eram derrotados em guerra. Só tomem muito cuidado. Escravidão sempre existiu. Só que a escravidão que era praticada na África era diferente da escravidão que era desenvolvida na estrutura mercantilista pelos portugueses no Brasil. Esse aqui é só um dado, é só um documento que mostra o número de africanos que acabaram vindo para o Brasil nesse momento.
Então, na verdade, aqui a gente percebe que, perdão, para o Brasil não, para todas as localidades, para as Antilhas Francesas, né, as ilhas da América Central que pertenciam à França, para a América Britânica e para os Estados Unidos, para a América Espanhola e para o Brasil. Então, na verdade, a gente percebe que os primeiros escravos começaram a chegar à América Espanhola no primeiro momento, para trabalhar com o conceito de plantation ali. Para o Brasil, a partir de 1550, né, na tocante da ideia do governo geral, começaram a chegar quantidades e mais quantidades. Isso aqui é em milhares de pessoas nesse momento. Então, na verdade, essa estrutura começaram a vir e a gente começa a perceber que o número de escravos que vieram para a região, tanto das Antilhas Francesas, quanto da América Inglesa, quanto da América Espanhola, quanto do Brasil, é um número desproporcional. Isso aqui é o que saía da África e vinha para cá. Era o que era capturado na África pelas atitudes mais violentas e vis dentro desse ponto. Gente, entendam, os portugueses dominam os escravos do Reino do Mali e pegam a população do Reino de Gana e mandam para as Américas. Depois eles atacam o Reino do Mali e mandam a população do Reino do Mali para cá. Como mandaram a população do Reino do Benin, como mandaram a população do Reino Songhai, que também foi um reino importante, que fez uma dominação sobre aquela localidade ao norte, como mandavam a população do Reino do Congo, como podiam mandar até reis do Congo para cá. Então, na verdade, o número de escravos que saíram da África e vieram para a região das Américas é algo desproporcional. E esses caras vinham para cá com uma estrutura animalesca. Então, na verdade, para muitos é o holocausto negro que foi se desenvolvendo dentro dessa estrutura. Essa é a ideia e esse é o projeto. Foi assim que se desenvolveu a África nesse contexto. Era uma localidade que existiam povos extremamente interessantes, mas que foram duramente atacados e destruídos por parte dos europeus nesse momento. Os europeus destruíram qualquer tipo de análise de povos, de impérios que pudessem existir ali. Eram reinos menores que os reinos da América Espanhola, mas eram reinos desenvolvidos, com um contexto comercial, com um contexto extremamente interessante. Os portugueses, europeus como um todo, ou trocavam os escravos porque era a única necessidade que eles tinham por subprodutos do açúcar, cachaça, rapadura, ou por algumas relações com determinadas lideranças monárquicas, como o rei do Congo, em determinado processo. E, na verdade, o objetivo era o quê? Era simplesmente retirar tudo que a África pudesse lhe entregar. Os objetivos não eram retirar o marfim, a pimenta ou qualquer outro produto tropical que pudesse ser interessante ali. A África, para eles, era uma estrutura exótica. E o termo exótico é um termo bem maldoso nesse momento. Eram produtos que pudessem ser interessantes, produtos diferenciados, mas nunca geraram um desenvolvimento na localidade. A África era isso aqui. A África era escravidão. E nunca o continente africano conseguiu se recuperar dessa fase inicial, onde eles serviam simplesmente como entrepostos, como feitorias, entrepostos comerciais para retirar os escravos e alguns outros produtos. E depois, no século XIX, o continente é mais destruído, é novamente destruído nesse momento. Essas são as características da África. E depois a gente fala sobre conceitos mais ligados à escravidão. Beleza, gente? Valeu, abraço!